O céu estava tingido de vermelho, como se o próprio universo estivesse anunciando o fim. O asteroide Inteligência Artificial 317, com o tamanho de uma pequena cidade, foi detectado tarde demais. Todos sabiam, em 7 dias, ele colidiria com a Terra, e não havia nada que pudesse ser feito. Clara fechou os olhos por um segundo, encostada na parede fria do hospital onde trabalhava. Ela era uma das melhores médicas da cidade, mas nem seu treinamento a preparara para isso. Pessoas entravam aos gritos, algumas com ferimentos causados pelo caos, outras apenas buscando conforto. Foco, Clara, pensou. Se permitisse que o medo a dominasse, não conseguiria salvar ninguém. Mas, por dentro, sentia um vazio maior que o próprio asteroide. Léo. Pensar nele ainda doía, mesmo depois de tanto tempo. Do outro lado da cidade, Léo vagava pelas ruas desertas. Ele era engenheiro espacial e, ironicamente, havia passado a maior parte da vida estudando o cosmos, procurando respostas entre as estrelas. Agora, aquelas estrelas seriam seu algoz. Ele havia desistido de muitas coisas, e Clara era a maior delas. Havia momentos em que ele pegava o telefone, digitava o número dela, mas nunca conseguia apertar o botão de ligar. Afinal, o que ela diria? Que ele estragara tudo. Ele sabia. Naquela noite, enquanto observava os noticiários mostrando o asteroide como um ponto brilhante no céu, uma sensação incômoda tomou conta dele. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? No dia seguinte, Clara saiu às pressas do hospital. O estoque de mantimentos estava no fim, e ela precisava buscar mais. As ruas estavam tensas, mas ainda havia uma estranha calma. Ao entrar em um supermercado quase vazio, ela sentiu um calafrio. Alguém estava ali, no mesmo corredor. Quando ela olhou para o lado, seu coração parou. Léo. Ele estava parado, segurando uma lata de sopa, parecendo tão perdido quanto ela. Ele também a viu. Seus olhos se arregalaram, mas ele logo tentou disfarçar o choque. Clara! Ela queria sair correndo. Queria gritar. Mas tudo o que conseguiu fazer foi balbuciar, Léo. O silêncio entre eles era insuportável. As palavras estavam presas, como se fossem mais difíceis de dizer do que lidar com o próprio fim do mundo. Finalmente, ele deu um passo em sua direção. Eu não esperava te encontrar aqui. Nem eu, ela murmurou, segurando firme o carrinho de compras. Os dois ficaram ali, imóveis, com o som distante de sirenes ao fundo. E, mesmo sem saber, esse reencontro inesperado estava prestes a mudar tudo. O ChatGPT disse. Parte 2, Reencontro e tensão. Clara ainda não sabia o que sentir. Ver Léo ali, depois de 5 anos, era como abrir uma ferida que nunca cicatrizara. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas e o olhar perdido. Ela queria perguntar tantas coisas, mas as palavras travavam em sua garganta. Você está bem? Ele finalmente quebrou o silêncio, com a voz baixa. Ela riu, mas sem humor. Ninguém está bem, Léo. O mundo vai acabar, lembra? Léo assentiu, envergonhado. Certo, pergunta idiota. Ela queria continuar andando, mas algo na maneira como ele a olhava a impediu. Havia tanto a dizer, tanto a resolver, mas seria esse o momento? Por que você está aqui? Ela perguntou, não escondendo o tom defensivo. Ele ergueu a lata de sopa como se fosse uma resposta óbvia. Estou sobrevivendo, eu acho. Clara bufou e começou a empurrar o carrinho para longe. Léo a seguiu. Espera. Clara, por favor, eu só... Ele parou de falar, lutando para encontrar as palavras certas. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Ela parou. Sua mão tremia enquanto segurava o carrinho. Agora? Ela se virou, com os olhos cheios de lágrimas. Você escolhe agora para dizer isso? Ele não sabia o que responder. Sabe o que é engraçado, Léo? Clara continuou, com a voz trêmula. Eu esperei tanto por esse pedido de desculpas.
Esperei quando você foi embora, quando você não respondeu minhas mensagens, quando eu precisei de você. E agora, com o mundo prestes a acabar, você finalmente diz isso? Eu sei que errei, Clara. Eu sei. Não, Léo. Você não sabe. Porque se soubesse, teria voltado antes. Ela limpou os olhos rapidamente e virou-se para ir embora. Mas, ao olhar para trás, viu algo que a fez parar. Léo estava imóvel, com uma expressão de dor genuína. Eu nunca deixei de pensar em você, ele disse, com a voz quase inaudível. Clara engoliu em seco. Aquilo quebrou a muralha que ela havia construído ao redor de seu coração. Algumas horas depois, Clara estava de volta ao hospital. Mas sua mente não estava ali. Ela não conseguia parar de pensar em Léo, no tom da voz dele, nas palavras que ele disse. Quando a porta da sala de triagem se abriu, ela levou um susto. Léo estava ali, segurando uma bolsa de suprimentos. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, incrédula. Eu pensei, talvez pudesse ajudar. Clara queria mandá-lo embora, mas algo em seus olhos a fez hesitar. Está bem, mas fique fora do meu caminho. Ele assentiu. Durante as horas seguintes, Léo ajudou como pôde, carregando caixas, acalmando pacientes e até mesmo improvisando consertos no equipamento médico. Clara o observava de longe, sem saber o que pensar. Quando o movimento diminuiu, os dois finalmente ficaram sozinhos em um canto do hospital. Por que você realmente veio aqui, Léo? Ela perguntou. Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu precisava estar perto de você. Ela revirou os olhos. Isso não é suficiente. Não agora. Ele se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu sei que não posso consertar o passado, Clara. Mas, se esses forem nossos últimos dias, quero passá-los com você. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Parte dela queria expulsá-lo dali. Outra parte queria abraçá-lo e nunca mais soltar. Enquanto os dois estavam em silêncio no hospital, o som das sirenes lá fora lembrava Clara de que o tempo estava acabando. Mas dentro de si, o relógio do passado também fazia tic-tac, trazendo de volta memórias que ela preferia esquecer. 5 anos antes, Clara e Léo estavam em seu pequeno apartamento. Ela acabará de voltar de um plantão de 36 horas, exausta, enquanto ele estava sentado no sofá, frustrado. Você nunca está aqui, Clara. Léo explodiu, levantando-se de repente. E o que você quer que eu faça, Léo? Deixe de salvar vidas para segurar sua mão o dia inteiro? Não é isso, e você sabe. Mas eu me sinto invisível. Parece que o hospital é mais importante que tudo, até que nós dois. Clara jogou sua bolsa no chão, irritada. Eu escolhi essa vida, Léo. E você sabia disso quando começou a namorar comigo. Talvez eu tenha escolhido errado. Aquelas palavras foram um soco no estômago de Clara. Eles continuaram brigando, jogando mágoas um no outro, até que Léo saiu, batendo a porta com força. Ele nunca voltou. Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar a lembrança. Mas Léo parecia saber o que ela estava pensando. Eu fui um covarde, Clara, ele disse, quebrando o silêncio. Ela o encarou, surpresa. Você não merecia ouvir as coisas que eu disse naquele dia. Eu estava com medo, inseguro, e eu não soube lidar com isso. Clara cruzou os braços. Você não foi só covarde, Léo. Você me deixou sozinha, no momento em que eu mais precisava de alguém ao meu lado. Eu sei, e me arrependo todos os dias por isso. Ele se aproximou, mas parou a poucos passos, respeitando o espaço dela. Eu posso não merecer perdão, mas se existe uma chance, por menor que seja, de consertar isso, quero tentar. Clara queria acreditar nele, mas a dor ainda era tão forte. Antes que Clara pudesse responder, o prédio tremeu levemente. Um homem entrou correndo no hospital, gritando. A zona leste está em chamas. Um pedaço do asteroide já caiu. A notícia trouxe pânico.
Pessoas começaram a correr pelos corredores. Clara rapidamente assumiu o comando, organizando os pacientes e a equipe médica. Léo também se moveu, ajudando a evacuar pessoas para o andar mais seguro. Mesmo em meio ao caos, os dois trabalhavam juntos com uma sincronia surpreendente, como se o tempo não tivesse passado. Quando a situação se estabilizou, Clara olhou para Léo e viu algo que não via há muito tempo: determinação. Você mudou, ela disse. Ele assentiu, ofegante. E eu vou continuar mudando, se você me der uma chance. Mais tarde, naquela noite, um membro da equipe confidenciou algo a Clara: havia rumores de cápsulas de sobrevivência escondidas em um laboratório militar próximo. Era um risco tentar chegar até lá, mas se houvesse alguma chance de sobreviver, ela precisava tentar. Clara hesitou em contar a Léo, mas acabou fazendo isso. Para sua surpresa, ele foi firme. Vamos juntos. E se for perigoso? E se não der certo? Se o mundo vai acabar, prefiro estar com você, não importa como. Clara viu nos olhos dele algo que não via há anos: sinceridade. Ela respirou fundo e concordou. Clara e Léo saíram do hospital antes do amanhecer, levando apenas o essencial: mochilas com água, comida enlatada e um mapa velho da cidade. A estrada até o laboratório militar não era longa, mas estava cheia de perigos. Saques, tumultos e o colapso da sociedade transformaram até os bairros mais pacíficos em zonas de guerra. A tensão entre eles era palpável, mas havia algo mais forte no ar: determinação. Ambos sabiam que esta poderia ser sua última chance, não apenas de sobreviver, mas de resolver o que ficou inacabado entre eles. Logo ao virar a primeira esquina, encontraram uma barricada improvisada. Um grupo de pessoas armadas estava guardando o local. Pareciam assustados, desconfiados de qualquer um que se aproximasse. O que fazemos? Léo sussurrou. Clara olhou ao redor. Não havia outra rota. Vamos falar com eles, disse, com firmeza, embora seu coração estivesse disparado. Ela ergueu as mãos, tentando mostrar que não era uma ameaça. Somos apenas duas pessoas tentando passar. Não queremos problemas. Um dos homens, magro e nervoso, apontou a arma. Ninguém passa por aqui. Vocês querem roubar o que temos, como os outros. Não queremos nada, disse Léo, colocando-se ao lado de Clara. Estamos tentando chegar ao laboratório militar. Ao ouvir isso, os guardas se entreolharam. O mais velho do grupo deu um passo à frente. E por que acham que o laboratório vai ajudar? Clara respirou fundo. Ouvi dizer que pode haver cápsulas de sobrevivência lá. Só precisamos de uma chance. O homem os observou por um longo momento. Finalmente, abaixou a arma. Se isso for verdade, vocês têm sorte. Mas cuidado, a caminho do laboratório, as coisas estão piores do que podem imaginar. Eles passaram pela barricada, sentindo o peso do aviso. À medida que se aproximavam do laboratório, o cenário piorava. Prédios em chamas iluminavam a noite, e o cheiro de fumaça preenchia o ar. Em um ponto, ouviram gritos de socorro vindos de uma casa parcialmente destruída. Clara parou, olhando para Léo. Temos que ajudar. Clara, não podemos nos desviar. Cada minuto conta. Ela hesitou. Havia uma mulher presa sob os escombros, chorando. Clara não conseguiu ignorar. Vá sem mim, se quiser. Mas eu não posso deixar isso assim. Léo revirou os olhos, mas seguiu atrás dela. Juntos, usaram barras de ferro e todas as forças que tinham para remover os escombros. Conseguiram tirar a mulher, que, chorando, agradeceu antes de desaparecer na noite. Você não muda, né? Léo comentou, meio irritado, meio impressionado. E você ainda me segue, mesmo reclamando. Eles trocaram um olhar rápido, e pela primeira vez desde o reencontro, Clara deu um pequeno sorriso. Enquanto caminhavam, Léo finalmente abriu seu coração. Você sabia que, quando fui embora, passei meses querendo voltar? Mas, toda vez que pegava o telefone, sentia que seria rejeitado.
Clara o encarou, surpresa. Eu te esperei, Léo. Mais do que deveria. Mas, você nunca veio. Ele suspirou, parando por um momento. Porque eu era um idiota. Porque estava com medo de ser o mesmo homem que estragou tudo. E agora, só quero ser alguém que você pode confiar. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez, algo dentro dela começou a amolecer. Quando finalmente chegaram ao laboratório militar, o lugar estava em ruínas. Portões de metal estavam retorcidos, e o som de tiros ecoava de dentro. Havia pessoas desesperadas tentando entrar, lutando umas com as outras por uma chance de sobreviver. Isso é pior do que eu imaginava, disse Clara. Não vamos sair daqui sem tentar. Eles conseguiram entrar pelas laterais, evitando a multidão principal. O laboratório estava cheio de destroços, mas em um dos corredores acharam o que procuravam, uma sala lacrada com o símbolo do governo. Quando finalmente abriram a porta, ficaram paralisados. Havia apenas uma cápsula funcional. A cápsula estava diante deles, brilhando sob a luz tênue da sala destruída. Era grande o suficiente para apenas uma pessoa. Léo e Clara ficaram em silêncio, olhando para ela como se esperassem que, de alguma forma, a decisão fosse tomada sozinha. Uma cápsula, Léo murmurou, quebrando o silêncio. Só uma, Clara repetiu, sua voz carregada de incredulidade. O som distante de gritos e explosões lá fora lembrava que o tempo estava acabando. Clara deu um passo para trás, balançando a cabeça. Você vai. Léo virou-se para ela, surpreso. O quê? Não, Clara. Isso nem é uma opção. Você tem que ir, Léo. É engenheiro, pode ajudar a reconstruir, se tiver uma chance. Não. Ele segurou os ombros dela. Clara, escuta. Você passou a vida inteira ajudando as pessoas. Se alguém merece viver, é você. Não importa o que eu mereço, Léo. Clara gritou, as lágrimas começando a cair. O que importa é que, eu não posso perder você de novo. Eles ficaram ali, discutindo em um círculo vicioso, ambos tentando se sacrificar pelo outro. Finalmente, Léo se aproximou e segurou o rosto dela com as duas mãos. Se eu entrar nessa cápsula, Clara, vai ser porque você me pediu. Mas não vou fazer isso sem saber que você me perdoa. Clara ficou em choque. As palavras dela saíram em soluços. Eu não queria, eu nunca quis que acabasse assim entre nós. Mas, eu te perdoo, Léo. Sempre perdoei. Léo a abraçou com força, como se pudesse proteger os dois do mundo desabando ao redor. E eu nunca deixei de te amar, ele sussurrou. Enquanto eles ainda estavam abraçados, o som de passos ecoou pelo corredor. Um soldado apareceu, segurando uma arma e parecendo tão exausto quanto eles. O que estão fazendo aqui? Ele perguntou, apontando a arma. Procurando uma chance de viver, como todos os outros, respondeu Léo, com as mãos erguidas. O soldado hesitou, olhando para a cápsula. Ele parecia estar considerando algo, mas então abaixou a arma. Tem outra cápsula no depósito, mas está danificada. Se conseguirem consertar, podem tentar. Onde fica? Clara perguntou imediatamente. O soldado apontou para o outro lado do corredor e, sem dizer mais nada, desapareceu na escuridão. Léo e Clara encontraram a segunda cápsula no depósito, coberta de poeira e com várias partes soltas. Léo imediatamente começou a trabalhar, desmontando e ajustando os circuitos. Clara ajudava como podia, mas sua atenção estava dividida entre o trabalho e o som crescente de caos lá fora. Quanto tempo temos? Ela perguntou, olhando para o céu vermelho através de uma janela quebrada. Pouco. Mas se eu conseguir energia suficiente para o sistema, talvez funcione. Enquanto ele trabalhava, Clara o observava. Havia algo diferente em Léo agora, uma calma determinada que ela não reconhecia do passado. Você mudou, ela disse, quase sem pensar. Ele parou por um momento e a olhou. E você me fez querer mudar.
Minutos antes do impacto, Léo conseguiu fazer a segunda cápsula funcionar. Ele e Clara verificaram cada detalhe rapidamente. Elas estão prontas, ele disse, suando. Mas... Clara, se alguma falhar... Não falharão, ela interrompeu, segurando a mão dele. Nós vamos fazer isso juntos. Eles entraram nas cápsulas e se despediram com um último olhar. Eu te amo, Clara. E eu sempre vou te amar, Léo. As cápsulas foram ativadas, fechando-se ao redor deles enquanto a Terra começava a tremer. O impacto do asteroide foi ensurdecedor, e tudo ficou escuro. Clara abriu os olhos, sentindo um leve formigamento em seu corpo. A cápsula emitia um som suave enquanto se abria. Ela saiu, tremendo, para encontrar um mundo irreconhecível. O ar era diferente, o céu estava mais claro, e em meio à desolação, pequenas plantas verdes começavam a surgir entre os destroços. Léo estava ali, a poucos metros, saindo da cápsula dele. Quando seus olhos se encontraram, Clara correu até ele, jogando-se em seus braços. Conseguimos, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Léo segurou o rosto dela, com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Conseguimos. Eles olharam para o horizonte. O mundo que conheciam havia acabado, mas algo novo começava a surgir. Juntos, sabiam que poderiam construir não apenas uma nova vida, mas um novo amor, mais forte do que nunca. Mesmo diante do fim, o amor é capaz de encontrar propósito. Não é sobre quanto tempo temos, mas sobre como usamos cada momento para nos reconectar, perdoar e acreditar que sempre há uma chance para um novo começo. Clara e Léo caminharam lado a lado, pisando no solo que antes era caótico, mas agora estava estranho e silencioso. Era o fim de um mundo, mas talvez o início de outro. O ar tinha um cheiro de terra molhada, e entre as rachaduras no asfalto, pequenos brotos verdes surgiam, desafiando a devastação. Quem diria que algo tão pequeno sobreviveria a isso tudo? Clara comentou, ajoelhando-se para tocar uma plantinha que surgia ali, viva e determinada. Talvez seja um lembrete de que nem tudo se perde, respondeu Léo, sorrindo para ela. Eles começaram a explorar a área ao redor, movidos pela curiosidade e pela esperança. Encontraram outras cápsulas, algumas danificadas, outras com sinais de que seus ocupantes haviam sobrevivido. Por onde passavam, deixavam marcas para que outros pudessem segui-los, na esperança de que não estivessem sozinhos nesse novo mundo. Numa noite tranquila, os dois se sentaram ao redor de uma pequena fogueira que improvisaram com galhos secos. O céu acima deles estava limpo, repleto de estrelas que pareciam mais próximas do que nunca. Sabe, Léo, por um tempo eu achei que nunca ia conseguir te perdoar, Clara disse, olhando para o fogo. Léo, surpreso pela sinceridade, respondeu, e agora? Ela ergueu os olhos para ele, e havia algo novo em seu olhar, paz. Agora eu percebo que esse tempo perdido foi culpa de nós dois. Mas aqui, agora, temos a chance de fazer melhor. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Eu nunca vou deixar você para trás de novo. Eu sei, ela respondeu com um sorriso. Porque agora, não importa o que aconteça, estamos juntos. Nos dias que se seguiram, Clara e Léo encontraram sinais de vida, pássaros, pequenos animais, e até outros sobreviventes. Cada encontro era uma lembrança de que, mesmo diante da destruição, a vida sempre encontrava um jeito de continuar. Eles começaram a construir um abrigo, aproveitando recursos que encontravam pelo caminho. A cada novo dia, a conexão entre eles crescia. Não era mais sobre o passado, mas sobre o futuro que estavam construindo juntos. Numa manhã, Clara encontrou Léo olhando para o horizonte. Ele parecia absorto, mas tranquilo. O que está pensando? Ela perguntou. Ele virou-se para ela, sorrindo. Que se o mundo inteiro pode começar de novo, nós também podemos. Clara sorriu de volta, com os olhos brilhando. Então vamos começar. De mãos dadas, eles olharam para o nascer do sol. Era o primeiro de muitos, e, pela primeira vez em anos, eles não tinham medo do que estava por vir. O fim do mundo não era realmente o fim. Era uma oportunidade de recomeço,
de redescoberta. Clara e Léo, marcados pelas cicatrizes do passado, encontraram no amor a força para enfrentar a destruição e, mais importante, para construir algo novo e eterno. Porque, no fim, o amor é o que permanece. Mesmo quando tudo mais desaparece. O amor pode ser a maior força de sobrevivência, capaz de atravessar os maiores desastres. Ele não apaga o passado, mas dá forças para recomeçar e transformar o que restou em algo extraordinário.